Efésios capítulo 5, versículo 14. Vou ler. Por isso é que foi dito: desperta. Fala comigo. Desperta. Desperta. Ó, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Por isso é que foi dito: desperta, ó, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Aleluia. Versículo 15. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Versículo 17. Portanto, não sejam, mais uma vez ele repete, insensatos, mas procurem compreender qual é a sua vontade. Qual é a vontade do fulano? Qual é a vontade do ciclano? Não. Qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor. Primeiro, a gente lendo essa palavra aqui, não se trata sobre mim, não se trata sobre você, se trata sobre Ele. Mas quantas vezes deixamos de fazer a vontade de Deus porque a nossa vontade fala mais alto? E aí que está, nós estamos sendo insensatos nessas horas. Nós estamos como mortos, nós estamos como aqueles que dormem. E infelizmente nos dias atuais a gente vê uma igreja que parece estar despertando em muitos lugares, membros que estão despertando nessa casa e em outros lugares, mas ainda são muitos hoje que dormem. Muitos ainda que estão como aqueles que estão mortos, quando na verdade deveriam despertar e Cristo resplandecerá sobre ti. Deveríamos ser sábios, mas muitas vezes estamos sendo insensatos. A gente, ao invés de aproveitar o máximo cada oportunidade, às vezes não aproveitamos nada ou aproveitamos o mínimo, porque os dias são maus. Portanto, não sejamos sensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Querido, se a gente buscar isso dia após dia, como vai ser a nossa vida? Eu vou repetir o que aconteceu essa semana comigo. Eu fui dormir nessa quarta para quinta, e foi interessante que eu durmo, quando eu estou cansado, durmo, principalmente na casa dos outros, eu durmo igual pedra, caio, parece na nossa casa, demora um pouco, e quando eu vou para casa eu durmo igual pedra. Gente, mas nessa, da madrugada de quarta para quinta, eu não consegui dormir. Já aconteceu com você? Do nada, você está cansado, você vai para a cama e não consegue dormir. Já aconteceu com você, igreja? Já aconteceu com você, igreja? Isso é Deus falou, você levanta, ora. E querido, o sono não vinha, e eu fiquei brigando com Deus. Eu fiquei lá: Jesus, pelo amor de Deus, me deixa dormir. E gente, eu fiquei guerreando com o Senhor até as 4 da manhã. Eu virando para lá, virando para cá, falei: meu Deus do céu, eu não consigo dormir. E eu falei: Deus, eu quero dormir, Deus, eu quero dormir. O que você quer de mim? Aí eu falei: Deus, toque fulano, toque ciclano, não sei o que você quer. Abençoa, vai, cresce. Eu, Deus, o que você quer de mim? Aí eu vim, eu chorei, orei, eu falei: não vi o sono. Aí eu falei: não, deve ser mais alguma coisa. E eu falei: poxa Deus, eu não trouxe nenhum livro na minha mochila, e sempre eu trago lixo. Aí eu lembrei: pô, sempre eu trago lixo? Eu falei: livro, sempre eu trago livro. E nesse dia eu não levei o livro, e eu falei: poxa, se eu não trouxe o livro e você está me mantendo acordado, não é para eu ter trago meu livro, é para eu ler um livro aqui. E eu tinha dado 2 livros para a pastora Ivoneide, e eu comecei a ver, eu falei: deve ser algum livro da pastora Ivoneide aqui que eu não me ler. Que eu orar, estou aqui, não preciso dormir, orei, já veio só para me ler. Aí eu peguei o livro, li, eu falei: não, esse aqui não. Aí eu peguei um livro que eu tinha dado para ela, eu nunca li, é o livro que eu peguei, tinha dado. Depois eu falei: não, vou dar a pastora, dei, e eu nunca falei para ler. E na hora que eu peguei o livro, dei a primeira página, Deus já falou comigo. Eu falei: epa! Aí eu li o livro todo ali na madrugada. Aí Deus falou comigo, eu já mandei para fulano, já mandei para ciclano. Eu falei: ó, Deus falou comigo aqui, Deus mandou te dizer isso aqui. Pá, eu mandei foto do livro aqui. E para você também, toma, pá! E agora, olha, deixa eu dormir, miséria. Aí eu fui, apaguei, cheguei, depois que foi isso eu apaguei. Então, gente, eu vi que era de Deus ali.
na hora de despertar. E às vezes vai acontecer isso com você, tá? Não é sempre que isso acontece não, tá? Aí insônia, você tem que procurar tratamento. Mas assim, foi um bloqueio, gente, do sono assim, que sério, parecia que eu tinha acabado de acordar, não conseguia dormir de jeito nenhum. Eu falei, Jesus, o que quer falar comigo? E eu creio que Deus vai falar contigo essa manhã sobre o despertar. Primeira coisa, que eu não conseguia dormir porque eu estava despertado. E, cara, quando a gente dorme, a gente sente dor? A gente não sente dor quando a gente dorme. Por isso que é tão gostoso dormir. Quando a gente dorme, a gente pensa em problema? Por isso que é tão bom. Tem gente que até para resolver, acha que vai melhorar, vai o quê? Dormir. Gente que é depressiva, às vezes, o que mais faz? Dormir. E às vezes você, como cristão, como filho de Deus, está dormindo para não enfrentar os problemas da tua vida. E não é isso que vai resolver. Lembre-se, Jonas, quando a tempestade veio, ele estava o quê? Dormindo. Estava querendo fugir dos problemas, fugir do propósito, do destino profético dele. E às vezes tem gente aqui essa manhã que está fugindo, está dormindo, está como morto. E Deus está falando: ei, desperta, que eu quero fazer algo novo na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Mas nós preferimos dormir do que enfrentar a realidade de nossas vidas. Porque dormir não dói. Dormir é confortável. Eu esqueço dos boletos para pagar. Mas os boletos não param para chegar, gente. Você pode dormir o quanto quiser, o boleto vai estar lá. Você tem que despertar. Fala para o seu lado, querido, chegou a hora de despertar. E é interessante porque muitas vezes acontecem coisas na nossa vida, 3 formas de coisas ruins acontecerem. E eu vou contar um testemunho que eu vi essa semana, na sexta para sábado. Coisas ruins que nós plantamos e estamos colhendo agora, porque ainda é semeadura. E Deus falou que em Gálatas 6: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então existem coisas ruins que nós plantamos lá atrás e estamos colhendo hoje. E existem coisas ruins que acontecem que é o inimigo atacando a tua vida, como foi Jó. Jó plantou para colher aquele mal? Não, foi o inimigo que veio, levou tudo, tacou a casa dele. Gente, às vezes existem ataques de Satanás na tua vida, tá? E aí o inimigo atacando. Mas existem também coisas que acontecem na sua vida que às vezes é Deus nos provando, que é Deus permitindo acontecer para algo melhor. E eu vou contar um testemunho que eu vi do senhor Marcelo Rodrigues, que foi um homem que eu conheci agora, é o dono da Lu Rodrigues, Noivos. Eu estava lá na casa dele e ele falou para mim assim, ele falou: olha o testemunho que aconteceu. Eu falei: não, tem que contar esse testemunho para todo mundo. Ele é dono da Lu Rodrigues, eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar de noiva e tal, de aluguel. Tem shops aqui, no shopping e tal. E ele falou que uma loja dele pegou fogo. Olha só, gente, uma loja dele pegou fogo. Ele falou que recebeu uma ligação de madrugada, o funcionário dele falou: ó, a câmera caiu aqui, pegou fogo. Ele é evangélico, tá, gente? Ele falou que ele era camelô, vendia CD pirata, testemunho incrível. Ele falou: pastor, eu estava dízimo desde o meu camelô lá em Agoneira. Morava em comunidade, agora o cara está bem de vida para lá, Deus prosperou ele tremendamente. Tem mais de 200 funcionários, olha só. E ele falou assim: uma loja minha pegou fogo. E ele falou que ele foi para a loja de manhã e viu que um terço da loja tinha pegado fogo. E quando chegou lá, os funcionários dele chegaram, começaram a ficar desesperados, porque pensaram o quê? A loja pegou fogo, vai ser todo mandado embora. E ele falou: não, vocês não vão ser mandados embora, fica em casa, eu vou ver agora o seguro, vou ver o que vai acontecer. Ver o laudo do bombeiro. E gente, foi lá, foi tentar fazer a reforma, foi que virou dia e noite lá, pintando, tentando resgatar tudo que podia ser resgatado. E ele falou o seguinte, ele falou que o laudo do bombeiro foi o seguinte, ele falou: pegou fogo, ele falou, só faltou botar um cara assim, que foi um milagre, porque o fogo veio do nada, ele falou, era impossível aquele fogo acontecer. O ar-condicionado estava ligado, era tudo uma ação lá, aconteceu, deu um curto-circuito, como se tivesse ligado o ar-condicionado e pegou fogo na loja dele. E ele falou que não murmurou nenhuma vez. Ele falou: Deus, pegou fogo, está no controle de todas as coisas, eu te louvo e tal, e continuou. Lembra da pregação que eu trouxe do meu passado? Converta toda murmuração em oração. Então, ele começou a orar e fazer o trabalho dele.
E, gente, ele falou que torrou o dinheiro nas economias dele toda ali para restaurar a loja. Tudo, porque ele perdeu roupa, imagina, perder aquelas roupas de noiva, de terno, blazer, carro pra caramba. Ele perdeu uma nota ali, teve que recompor tudo. Ele falou que zerou a caixa dele. E ele ia viajar para os Estados Unidos em janeiro. E isso foi em novembro que aconteceu. E ele torrou o dinheiro e o dinheiro do seguro não vinha. Ele pediu o dinheiro do seguro, o seguro falou, não tem data para cair o dinheiro da conta e tal. E ele falou, e agora o que eu vou fazer? Que eu vou viajar para os Estados Unidos com minha família. Ele já tinha comprado para a família toda passagem, hotel, Disney para a filha dele de 15 anos. E ele falou que estava com R$1 para conseguir viajar para os Estados Unidos comigo. Eu lembrei até de mim que isso aconteceu comigo também em Israel. Estava com a passagem paga, mas não tinha R$1. Eu falei, Deus, vamos lá, levanta, me ajuda aí. E Deus, gente, faltando um mês eu consegui o dinheiro que eu precisava para conseguir viajar para Israel e bancar. E até sobrou. Deus faz e ainda sobra, gente. É sempre assim. Então, olha só. Aí chegou lá e falou que do nada saiu um processo que ele estava com a Light, que veio o dinheiro que ele estava pensando, ele falou, glória a Deus e tal. E ele falou que pegou, só que a mulher dele, ele chegou em casa, a gente viu pra caramba lá, que a mulher dele estava dele lá. Ele falou que chegou em casa e falou, amor, o dinheiro do processo caiu. Ela, eu sei, eu comprei a passagem do Peru para você ver o jogo do Flamengo. Isso foi em 2019. Aí ele falou que foi, ele falou, meu Deus, o dinheiro que era para usar. Ela bateu e ela falou que a filha dela estava filmando para ver a reação dele. E ele ficou nervoso, ele falou, meu Deus, você torrou o dinheiro que não tinha. E ele falou, aí depois ele falou, pediu perdão, a mulher foi ver o jogo, ele falou, meu Deus, que ele é flamenguista doente. Aí nisso ele falou, cara, e agora? O que eu vou fazer para viajar para ele? Ele falou que vendeu o carro dele. Ele ia viajar na quinta, ele conseguiu vender um carro na quarta, aí converteu tudo em dólar. Aí falou, Bonito, a gente só comeu miojo, ficou 15 dias nos Estados Unidos, só comendo miojo. Miojo de manhã, de tarde, miojo de manhã, de tarde. E a gente contava o dinheiro. Ó, vai poder fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas ele falou que foi benção e tal, aproveitou o dinheiro do seguro, não caiu. E ele no vermelho e tal. Aí passou, foi para março. Aí ele falou, eu vou lembrar para todo sempre, 13 de março, caiu o dinheiro do seguro. Aí caiu uma baba lá que ele falou, tô rico, ganhou o dinheiro do seguro, agora Deus vai fazer. A mulher dele já falou assim, vamos comprar nossa casa em Orlando e tal, já virou, levou dinheiro para fazer. E ele falou, não, que agora vai dar certo, não sei o que. E ele foi, falou que orou. Aí falou, poxa, Deus falou para não gastar esse dinheiro. E ela, como assim? Mas ela sonha em comprar. Ele falou, não, Deus falou para não acabar esse dinheiro. Aí ele falou que não gastou com o dinheiro na conta. Aí passou uma semana, gente. Uma semana veio a pandemia, mandou fechar tudo. Aí ele falou que o dinheiro que veio do seguro sustentou ele na pandemia inteira. Aí, gente, tu vê a provisão de Deus, que algo que aconteceu de ruim, para a loja dele pegar fogo, para ele ganhar o seguro, porque Deus já, gente, Deus já viu o futuro, Deus já sabe o que vai acontecer. Você que não sabe. E às vezes a gente está murmurando, droga, perdi o emprego, não sei o quê, essa pessoa saiu, acabou e tal. E querido, Deus já viu lá na frente, já está te preparando para algo melhor, já está te guardando, já está te provendo. E aquele testemunho falou muito comigo, eu falei, cara, olha como é que Deus faz. Ele falou que só faltou no laudo do bombeiro o cara botar, foi um milagre que pegou fogo aqui, que está impossível. Essa loja que pegou fogo foi em São João, a roupa que foi tocada dentro queimou. Ah lá, foi a loja que o Ju foi em São João. E falou que queimou até a roupa do casamento dele. Olha só que doideira. Olha só como o mundo é pequeno. Então, querido, aí ele falou que conseguiu sustentar a família dele toda, o ano todo. Ele viu várias lojas quebradas nessa época, muitas empresas fecharam na pandemia, mas Deus proveu. E ele falou, cara, eu confiei em Deus, eu não murei nenhuma vez. Coisas ruins acontecendo e honrando a Deus ali, e Deus está me protegendo. Querido, quando a gente confia em Deus, quando a gente desperta e não está como aqueles que dormem, como a gente não está como morto na casa de Deus, como a gente vive pela fé realmente, querido, Deus provê, Deus faz acontecer na nossa vida coisas que a gente ainda nem espera, coisas que a gente nem está preparado. E Deus fala, ei, eu estou te guardando, deixa comigo. Você não confia em mim? Que quando você chama a Deus, por exemplo, ele falou, eu sou dizimista desde sempre. Cara, quando você é dizimista, ele falou, Deus, meu sócio é Deus. Ele já estava segurando uma empresa lá. Então, querido, eu tenho aprendido cada vez mais isso. E ele, eu achei o testemunho dele, porque as duas filhas dele são de Deus, uma casou, e ele falando, eu falei, caramba, agora Deus te honra abençoado. E isso falou muito comigo. E outra coisa que eu aprendi durante essa semana,
foi, como eu contei na quarta-feira, eu vou repetir aqui que Augusto não estava. Na quarta-feira, o Flávio Augusto, um cara que é bilionário, que é cristão também, filho de pastor, que morava lá em Santa Teresa, numa coisa assim, Santa Teresa não, Santa Cruz, numa comunidade de Santa Cruz, e ele foi o criador da WhatsApp. Já que alguém conhece esse curso, ele foi construir, ficou bilionário, estava aquela coisa toda. Só que no início ele estava como gerente de vendas, e ele começou a crescer, e ele falou que foi mandado para a Venezuela. E na primeira semana da Venezuela, ele trabalhou lá todo feliz com a família dele, ele foi sequestrado, roubado, por causa de uma concorrência, fez tipo um atentado terrorista contra ele, roubaram tudo dele da empresa. E ele ficou em pânico, ligou para o mentor dele, ligou para o chefe dele e falou: cara, me roubaram tudo. O que eu faço? Estou preocupado. Ele falou: não estou nem preocupado comigo, estou preocupado com a empresa, porque roubaram tudo da empresa também. E aquele cara falou algo para ele, que falou no meu coração, que eu espero que fale no coração de vocês. E ele falou assim para o Flávio: falou, Flávio, roubaram tudo de você? Roubaram, você está sem nenhum tostão, não sou nenhum tostão, mas roubaram a tua confiança? Roubaram a tua capacidade? Roubaram a tua fé? Ele não. Então levanta e volta ao trabalho, que você vai conquistar tudo em Deus. E às vezes, gente, o nosso erro está deixar que coisas ruins determinem o como, o que a gente é ou o que a gente tem que fazer, ou morar. Gente, perdeu algo, aconteceu uma catástrofe, não deixe que isso roube sua confiança em Deus. Não deixe que isso roube as promessas de Deus a seu respeito. Não deixe que isso roube a tua fé na palavra, que Ele é fiel para cumprir. Isso que acontece, eu tenho que pregar para mim todos os dias. Acontece catástrofe na minha vida, acontece erros na minha vida, acontece problemas na minha vida, eu falo: Deus, não sei como é que vai ser, mas eu sei que os seus planos não podem ser frustrados. Os meus podem, mas os seus não. Então eu decido confiar em Ti, vou trabalhar, me dá capacidade, me dá saúde, me dá estratégia que eu vou fazer. Tira o medo, tira o receio, tira tudo de ruim. E é assim que devemos ser, aqueles que despertam para a realidade de vida, aqueles que olham com olhos não mais carnais, não com olhos visíveis que olham as coisas temporais, mas aqueles que abrem seus olhos para as coisas atemporais, as coisas que são eternas, os olhos espirituais, e entendem que está tudo sob o controle de Deus, ainda que não esteja sob o meu controle. E Deus, gente, às vezes permite isso acontecer para tirar o controle da sua vida de propósito, tá? Porque Ele olha assim e fala: ah, ela acha que está no controle. Ele acha que é contra a vida dele. Aí permite um furacão assim, ele fica: meu Deus. Aí tu olha de novo e fala: Deus é dono de tudo. Nem sei eu que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Igual Jó. Deus está falando contigo, igreja? Então, querido, quem é você? A gente não pode esquecer quem nós somos. Uma certa feita, uma psicóloga perguntou para uma menina e falou assim: quem é você? Ela falou: sou a mãe da fulano. Tá bom, você não é só isso. Ah, eu sou a esposa do ciclano. Você é isso? E às vezes a gente está se definindo pela nossa paternidade. Sou filho do fulano, sou os casados, estado civil, como se definir, sou o teu cargo no trabalho, a tua função, sou gerente, isso aqui. Querido, quem é você? Você é filho amado do Pai, criado em imagem e semelhança do Senhor, Criador de todas as coisas. Isso é o que nos define. Isso é quem nós somos, e nós não podemos esquecer. Porque, querido, se você esquecer isso, você está perdido. Porque se você se define pelo seu trabalho, o que vai acontecer? Perdeu o trabalho, você não é ninguém. É por isso que muita gente se mata lá fora. Porque perdeu o emprego, pula do prédio. Porque a definição dele estava no carro. Estava no casamento. Quem aqui já aconteceu alguém, ou já aconteceu uma história de um cara que era casado, terminou o casamento, a mulher se mata, o cara se mata? Porque a definição de quem ele era no casamento era o outro e não Deus. Querido, quando eu me defino porque Deus diz quem eu sou, nada pode me abalar. E Satanás quer mudar isso, Satanás quer atacar isso, a sua identidade. Mas eu quero dizer para você aqui, que essa manhã, leve suas mãos se você quer receber essa palavra profética. Deus está liberando estratégias dos céus que serão encontradas na palavra dele. Você não terá todas agora, mas uma medida delas para despertar essa geração com o dom que ele colocou em você. E se você não colocar a sua peça no quebra-cabeça, a imagem toda não será completa. Você precisa colocar a tua peça, querido. Lembre-se, é como se fosse um quebra-cabeça. Cada peça no seu lugar. A imagem fica feia no início, mas depois vai se construindo e você vai entendendo.
E João, Jesus chega a dizer para Pedro, na hora que ele está lavando os pés dele, e fala assim: ei, você não está entendendo o que eu estou fazendo agora, mas depois vai entender. Mesma coisa que aconteceu com o senhor Rodrigues lá. Pegou fogo. Senhor, o que está acontecendo? Você não está entendendo agora, mas depois vai ver a pandemia e você vai entender. Querido, a gente tem que parar de querer ter certeza das coisas para dar um passo de fé. Parar de querer ouvir para ir. Quando ele falou para Abraão, se a gente pudesse botar aqui na Bíblia, em Gênesis capítulo 11, ele fala assim: sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei, não falarei. Meu Deus, aleluia! E tem gente esperando ouvir. É para você sair. Senhor, é aqui? Não. Aqui, você só vai descobrir quando você dá o passo de fé aqui. Você só vai saber quando começar a sair da zona de conforto e fazer a tua parte. Aí quando chegar no lugar e falar: a terra que eu te mostrei aqui, chegou. Querida, pela fé, aonde está o nosso foco vai se expandir. E às vezes nós como igreja estamos dormindo porque estamos focando em evitar fazer o mal, quando na verdade devemos focar em fazer o bem. Evitar fazer o mal me deixa no formato passivo, mas quando eu estou focado em fazer o bem, eu procuro oportunidades, e como diz a palavra que a gente deu aqui, procurar a todo momento oportunidades. Busque todas as oportunidades de fazer o bem, porque os dias são maus. Nossos planos, tudo que Deus vai fazer vai alcançar alguma necessidade da terra. Você está aqui para resolver algum problema da terra, querido. O teu dom, o teu talento é para resolver a tua profissão, é para resolver alguma necessidade da terra, alguma necessidade humana. E é isso que Deus vai usar de maneira sobrenatural. Agora a questão é: você está pronto para ouvir? Você está pronto não só para ouvir, mas obedecer? Porque, querido, eu fiquei imaginando. Aconteceu recentemente um encontro lá na casa de uma amada da nossa igreja, de reencontrar pessoas lá da antiga, que a gente tinha feito um grupo, e foi um momento de avivamento, que tinha uma revolução aqui na Pavuna, e eu parei para fazer os cálculos. Foi em 2012, eu falei: já passou mais de 10 anos, e muitos deles estão afastados ainda hoje. E eu parei para pensar: qual é a diferença da minha vida para aqueles que estão lá fora? Qual foi a diferença nesses 10 anos? Tu para pensar, todas as pessoas que você viu, que se afastaram, voltaram, qual é a diferença da tua vida para aqueles que estão lá fora? Tem que ter alguma diferença. Você tem que ter crescido alguma coisa, porque se você não cresceu, ou você está a mesma coisa que 10 anos atrás, que você está dormindo, você está morto, você até hoje não despertou. E se de uma forma não está melhor, você não está sendo sal dessa terra, você não está sendo luz desse mundo. E às vezes por isso também é que eles nem querem vir para cá, porque eles olham e falam: pô, a foto está na igreja, mas o casamento dele mudou, nada muda na vida dele, está indo para pior. Que Deus é esse? E eu comecei a repetir isso. Quantas vezes, olha só, 10 anos, gente, se a gente parar para pensar, 10 anos que eu estou firme na igreja, quantas palavras proféticas, quantas orações, quantas pregações eu ouvi em 10 anos. Meu querido, tem que mudar minha vida, não é possível. Ouvir o evangelho não mudar, você está dormindo na igreja. Ouvir palavras proféticas e não mudar, orações e não mudar, tu está como morto dentro da igreja. Por isso que a palavra de desperta, porque era para a gente estar muito mais à frente, querido. Os ímpios lá fora prosperam, fazem uma coisa. Jesus fala o quê? Os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Gente, é para a gente ser referência em tudo, de casamento, de homem, de pai, de mãe, de filho, de estudante, de trabalhador. É para a gente ser referência do caráter de Cristo, as pessoas olharem e falarem: existe algo diferente nele e nela. Porque se não está existindo, que ele está como aqueles que dormem. E eu parei pensar isso 10 anos, cara, 10 anos. Eu na igreja e muitos ali não. O que mudou na minha vida que não mudou na deles? O que na minha vida está melhor? Porque, querido, o evangelho é boas novas, muda a vida para melhor ou para pior? Para melhor ou para pior? Se não mudou para melhor, é porque você está dormindo. E aí eu comecei a inculcar com isso, porque se você lembrar, a gente vê que, querido, a palavra é uma salvação integral, como a gente falou.
Se a gente lembrar dos filhos de Israel, quando eles saíram do Egito, eles saíram como o quê? Escravos. Mas no deserto, você sabia que eles foram temidos como um povo guerreiro? Porque eram mais ou menos, segundo os historiadores, 2 milhões de pessoas andando lá, durante 40 anos. Os povos ao redor ficaram com medo deles, claro, porque imagina, gente, vamos supor que a gente está aqui, vamos lá com os Namarino, onde eu morei lá, vamos supor que todo mundo mora com os Namarino, e a gente vê uma movimentação de 2 milhões de pessoas rodando. Vamos supor que a gente é o feudo ali, a gente vai ficar com medo, falar, meu irmão, esse povo aí pode invadir a gente a qualquer minuto, hein? Só que eles não sabiam que era um povo escravo que saiu do Egito, só que eles estavam vendo um guerreiro. Aí sabe o que aconteceu? Lembra o profeta Balaão? Eles começam a se reunir para tentar destruir os filhos de Israel. E sabe o que ele faz? Começa a mandar mulheres para lá, para o centro de Israel, e começam a fazer orgias com moabitas e tal, e começam a se prostituir dentro do deserto de Israel. Naquele tempo ali morrem 24 mil homens por causa do desvio. E depois eles se arrependeram. Moisés leva o arrependimento para o povo, fala: se arrependa e tal. Eles se arrependem, mudam e continuam. Mas interessante, o que eu aprendi ali? A arma do inimigo. Se o inimigo não conseguir te manter dormindo, se o inimigo não conseguir te manter sedado, imóvel, inativo, morto ou religioso, ele vai tentar nos seduzir a contaminar e nos desviar do padrão de Deus. Uma frase que eu vi um profeta falando para mim na época do Juntos também, ele falou assim: Juanito, quando o diabo não consegue te segurar, ele te empurra. E aquilo ficou no meu coração. Eu falei: como assim não te empurra? Vamos lá. Ele não consegue te segurar, você está pregando muito, ele vai te empurrar. Você vai começar a ter pregação em todo lugar. Você vai ter que começar a sair, tocar, pregar em todo lugar. Aí você não vai ter mais tempo para a tua família. Aí você não vai ter mais tempo para teus projetos. O diabo te empurra aquilo. E aquilo foi no meu coração, porque, gente, o inimigo quer que você fique dormindo. Se você não ficar, ele vai tentar te destruir ou te parar. E, infelizmente, às vezes o inimigo não tem trabalho nenhum com você, porque você está como aqueles que dormem. E Deus está dizendo essa manhã mais uma vez: desperta, porque eu quero fazer algo grandioso na sua vida. Porque, como eu falei, estamos como Jonas dormindo no bar, fugindo da missão que Deus nos colocou, nos escondendo, às vezes, dentro da igreja, dormindo na igreja, não querendo pregar para o ímpio lá fora. A gente fala de Nínive, Jonas lá, Nínive é um povo inimigo, eles têm que ir para o inferno. A gente faz uma coisa: traficante tem que ir para o inferno, aquele povo ali, aquela mulher chata ali, aquele cara ali é maluco, tal. Querido, Jesus quer salvar eles. Jesus quer trazer a redenção para eles. Agora, gente, terminando, Deus, escuta bem isso, Deus não se revela como ilimitado para depois te limitar. Vou repetir: Deus não se revela como um Deus ilimitado para depois te limitar. Deus não te salvou para te domar, mas sim para te libertar do pecado, da justiça e do juízo, para despertar o seu propósito e missão nesse mundo. Porque nós fomos salvos para as boas obras, ou seja, é para o trabalho, e a seara é grande. Não é para a gente ficar parado, não é para a gente ficar no banco da igreja dormindo, não, é para a gente despertar e se levantar, e a luz de Cristo resplandecerá sobre ti. Então, quando a gente entende isso, querido, não é sobre a gente ser um gatinho domesticado, é sobre a gente ser leão e leoa aqui. Oh, aleluia! Porque Deus não quer que a gente haja como cristão, Deus quer que sejamos cristãos. Jesus não andava por aí sendo bom. Ninguém mata alguém bom. Ninguém mata alguém sendo bonzinho. Jesus não andava por aí sendo bom. Ele saía fazendo bem, libertando os oprimidos. E eu vindo para casa de sexta passado, uma irmã que eu conheci em Cristo, ela falou uma frase que ficou no meu coração. Ela falou assim: na Bíblia não fala para a gente ser bom, fala para a gente ser justo. E eu falei: cara, ela está certo, porque na Bíblia fala para as boas obras, fazer o bem. Não tem versículo seja bom. Na verdade, quando diz isso para Jesus: ei, bom mestre, ele fala o quê? Bom é só o Pai. Forte, né?
Deus quer que a justiça dele corra como um rio. Deus quer que sejamos justos. O meu justo viverá pela fé. O justo pode cair 7 vezes, mas das 7 se levantará. Então, querido, e se Ele nos ungiu para libertar, para pregar as boas novas, libertar os cativos, os oprimidos, em Lucas 4, 18 e 19, a gente entende que nunca foi sobre sermos domesticados, mas sim sobre sermos revolucionários. Revolução na sua casa vai acontecer se você viver o Evangelho. Revolução no seu trabalho vai acontecer se você viver o Evangelho. Revolução na nossa igreja vai acontecer se vivermos de fato o Evangelho. Revolução em nossa comunidade, em nossa cidade vai acontecer em nosso país se vivermos o Evangelho. Porque nunca foi sobre sermos domesticados, mas sim revolucionários pelo Reino. Porque se Ele veio para nos libertar, para libertar os cativos, porque nós vivemos como prisioneiros. Se Ele veio para libertar os cativos, porque nós vivemos no cativeiro. Porque falamos como condenados às vezes, não como salvos. Porque nos acovardamos quando devemos ser o povo da fé, que Ele diz ser forte e corajoso. Querido, o Espírito que habita em você é muito maior do que o que está no mundo. E Ele fala, desperta, porque é a hora de ser chamado para fora, de fazer acontecer. Porque, querido, eu fiquei repetindo isso 10 anos. O que mudou na minha vida? O que mudou na tua vida? Tantas palavras, que não sejam palavras jogadas ao vento, que não sejam palavras para pessoas que dormem, mas seja uma palavra que ressuscita você dos mortos e faz Cristo resplandecer sobre a tua vida. Se coloquemos de pé. Glória a Deus. Desperta tu que dormes. Não fica dormindo, querido. A nossa vida tem que mudar. É só praticar. Não viva como um cativo. Ele veio, porque se o Filho verdadeiramente vos libertar, vocês serão livres. É interessante que ele coloca, se o Filho verdadeiramente vos libertar. Ou seja, tem gente que acha que é liberta e não é. Tem gente que acha que é liberta e não é. Não é o fato de você ter aceitado Jesus que você está liberto, mas sim se você está sendo verdadeiro com Ele. Sim, se você está sendo verdadeiro com você, de aceitar e ser Ele. Ore agora no seu lugar. Desperta tu que dormes. Os dias são maus, não seja como insensato, seja como sábio. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Tua palavra nos liberta. O Senhor nos chama para sermos revolucionários. O Senhor nos chama para viver o impossível. O Senhor nos chama para sermos justos. E não, Pai, bonzinhos, como a religiosidade coloca, como se isso fosse levar para o céu. Não. É sobre vivermos tua palavra, é sobre verdadeiramente sermos vivos em Ti. É sobre sermos despertos, meu Deus Santo Espírito. Pai, desperta cada espírito aqui. Desperta aqueles que dormem, traz de volta o arrependimento, traz de volta o primeiro amor, traz de volta as primeiras obras. Ó Deus, que não venhamos desanimar, não venhamos parar, que a gente sempre venha ser firme e abundante na obra do Senhor, sabendo que não é em vão. E a obra do Senhor não se resume à igreja, não se resume a 4 paredes, ó Pai, mas é o mundo todo. Porque a igreja é a esperança local do mundo. E que nós, como igreja, possamos nos levantar, despertar essa geração, falando do amor de Deus, que veio e sempre pegou por todos nós pecadores. Que nós não venhamos dormir mais, amor. Que nós não venhamos ficar adormecidos ou como mortos. Que Cristo venha resplandecer sobre ti essa manhã. Cristo venha resplandecer sua face sobre ti. Que o caráter de Cristo venha ser desenvolvido em você. Que o fruto do Espírito venha germinar agora em nome de Jesus. Que a partir do relacionamento contigo, ó Pai, possamos viver novas experiências. Ó Pai, que a gente possa viver suas promessas. Que não venhamos nos distrair, mas venhamos viver o teu Evangelho
Muito obrigado, Pai. Nos dá estratégias, nos dá força. Em nome de Jesus, amém. Diga.